Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontrará dicas e orientações de como fazer o seu bebê dormir de 10 a 12 horas por noite. Eu sou Carla Piccoli, mãe do Albert e da Malu, psicóloga e especialista em sono infantil. Minha missão é ajudar pais exaustos a recuperarem o prazer de dormir bem. Eu sou a criadora do curso com coaching em grupo Todo Mundo Dorme, que é um programa que faz bebês do mundo todo dormirem no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. No vídeo de hoje eu gostaria de dar algumas dicas de sobrevivência na pandemia, especialmente para mães e pais de crianças pequenas. O que podemos dizer sobre esse último ano? Quem poderia imaginar que passaríamos um ano trancados em casa? Que perderíamos amigos e familiares? E que o mundo inteiro seria afetado por esse vírus? Se você está no mesmo barco que a maioria dos pais nesse mundo, você teve que se adaptar ao fato que seus filhos receberam, repentina e inesperadamente, um ano em casa de aulas online. E ainda por cima, não podiam sair de casa. Eu amo os meus filhos até a morte. Todos os pais que conheço amam seus filhos mais do que tudo nesse mundo. Mas isso não significa que tê-los em casa o dia todo, todos os dias, por semanas, meses e um ano seja fácil. Portanto, acho que todos podem concordar que esses são tempos extraordinários e, como tal, exigem medidas extraordinárias para manter a sanidade de todos. Para alguns de nós, isso provavelmente significou alguns grandes ajustes na rotina normal. E mesmo após um ano ter passado, as coisas não ficaram mais fáceis. Talvez tenhamos nos acomodado a uma rotina que foi o que deu para ser feito em meio ao caos. Assim como muitas coisas que foram afetadas durante esse ano, os níveis de estresse dispararam e as horas de sono despencaram entre os pais e crianças pequenas. E essa perda de sono, acumulada com o passar do tempo, tem um efeito negativo na nossa saúde geral. Além disso, no que diz respeito ao sono, não é só a quantidade que importa, mas a qualidade do nosso sono e do sono dos nossos filhos também foi afetada. Então, eu gostaria de dar algumas dicas para manter seus filhos se sentindo seguros e descansados. E para ajudar você a manter a sua sanidade enquanto essa avalanche não termina. Primeiro, defina um local de estudo para as aulas online. Uma das principais causas dos problemas de sono em tempos de pandemia é que as crianças estão tendo aulas online em casa e podem passar muito tempo em seus quartos e camas por outras razões além de dormir. O conceito da higiene do sono envolve o uso do quarto apenas para dormir. Portanto, a cama deveria estar associada a períodos de descanso e dormir. Com isso em mente, escolha outro local da casa para os trabalhos escolares, como a mesa da cozinha, a sala de estar ou a varanda. Segundo, siga o roteiro. Levante-se, tome o café da manhã, tome um banho, faça todas as coisas normais que a sua família fazia antes do início da pandemia. Para as boas noites de sono, é importante deitar para dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias. O relógio biológico do seu filho agradecerá. O resto do dia também precisa de uma programação definida para tarefas domésticas, atividades familiares, leitura, TV, etc. Para que a programação tenha adesão, ou seja, que as crianças sigam essa programação, envolva elas na definição ou escolha de algumas atividades. A rotina, além de ajudar às boas noites de sono, dá aos bebês e às crianças uma previsibilidade do que vem em seguida. E essa previsibilidade lhes dá segurança e tranquilidade. Você já se perguntou por que as crianças gostam tanto de assistir o mesmo filme 1 milhão de vezes? E por que um jogo de esconde-esconde pode fazer as crianças gritarem de alegria na 100ª vez como se fosse a primeira? É porque, pelo menos em parte, as suas expectativas estão sendo atendidas e lidar com o conhecido lhes dá segurança. Saber o que está programado e o que vem em seguida fornece a elas um roteiro para o dia
e esse conhecimento as torna confiantes e as deixa relaxadas. Então, apesar dos imprevistos serem previstos e alguns dias a rotina pode sair do controle, é importante manter as coisas previsíveis e consistentes sempre que possível. Terceiro, vamos aceitar a presença da TV sem culpa. No meu caso e no caso de quase todos os outros pais que eu conheço, aumentamos um pouco o tempo de uso da TV em cerca de 3.000%. Nenhum de nós está orgulhoso ou entusiasmado com isso. E todos nós gostaríamos de ser os pais influenciadores do Instagram que estão usando esse tempo para ensinar seus filhos a fazer pão de massa fermentada. Mas para nós, no mundo real, o tempo adicional na frente da TV pode ser a diferença entre uma tarde tranquila ou uma crise coletiva. Com isso, os pais podem incluir jogos e uso de telefone, computador, TV na programação diária da família. Apenas certifique-se de que seus filhos sejam supervisionados para não assistirem a algo inapropriado para a faixa etária deles e não usem seus quartos como um lugar para essas ou outras atividades. Aqui gostaria de dar um alerta. As TVs e aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul que pode interferir no nosso relógio biológico e isso atrapalha a produção de melatonina na hora de dormir, afetando a qualidade de sono do seu filho. Olhar para uma tela da TV ou do celular antes de dormir pode ser uma das piores coisas que fazemos quando tentamos alcançar um sono saudável. Então, você pode deixar os seus filhos aproveitarem esse tempo extra na frente da TV, mas desligue-a 1 ou 2 horas antes de dormir. Quarta dica: continue tocando a campainha do jantar. Quando se trata da hora das refeições, tente ser o mais consistente possível. Poucas coisas afetam o senso de tempo do nosso corpo como quando comemos. Então, permitir que as horas das refeições e lanches flutuem muito pode atrapalhar a programação dos seus filhos. Lanches cheios de açúcar provavelmente vão deixá-los com muita energia na hora de dormir. Então, fique de olho na quantidade de açúcar e comida processada que eles estão comendo e evite doce algumas horas antes de dormir. Quinta dica: liberte o seu arquiteto interno. Como todos estão presos em casa, é provável que seus filhos tenham um excesso de energia acumulado. Sem playground para brincar e sem amigos para perseguir, você precisará ser criativo para ajudá-los a se cansar. Se puder sair para um parque ou dar uma volta no bairro, essa é uma ótima ideia. A luz do sol desempenha um papel crucial em ajudar o nosso corpo a regular o sono de maneira saudável. A exposição ao sol ajuda a manter o nosso relógio biológico organizado, além de aumentar a produção de melatonina na hora de dormir. Mesmo que o sol não esteja brilhando intensamente, que esteja nublado, a luz natural ainda tem efeitos positivos no nosso corpo. Todos os dias, abra as janelas e cortinas para deixar a luz entrar na sua casa durante o dia. Um passeio de bicicleta ou mesmo uma caminhada rápida com as crianças pode ajudar a reduzir a sensação de confinamento e evitar que você e seus filhos enlouqueçam. Eu sei que a vida é corrida e não temos muito tempo livre, mas atividade física, sol e ar fresco são importantes para as crianças e os adultos dormirem bem à noite. Use o que estiver ao seu alcance. Pode ser a piscina ou a quadra do prédio, as escadas do prédio ou mesmo um giz de cera para desenhar uma amarelinha e pistas de circuito no chão. Construir uma área de recreação interna temporária com móveis ou almofadas na sala pode ser um ótimo projeto para manter os seus filhos ocupados e fornecer a eles alguma coisa para escalar e brincar. Sexta dica: durma cedo e acorde cedo. Como muitos de nós não temos mais a obrigação de acordar para o trabalho ou para a escola, podemos pensar que essa é uma ótima oportunidade para todos dormirem um pouco mais, desligando os despertadores. Eu gostaria de dormir até mais tarde alguns dias, para ser sincera, mas manter os horários habituais de dormir e acordar é muito importante.
Isso manterá o seu relógio biológico funcionando harmoniosamente. Como já falamos, a previsibilidade e rotina são fontes de segurança e conforto para nossos filhos. Então, embora não haja um despertador de manhã cedo, ainda é uma boa ideia manter as coisas dentro do cronograma. Além disso, um dia as coisas voltarão ao normal, as escolas, o trabalho no escritório, e quando isso acontecer, seus filhos terão dificuldade de voltar ao ritmo normal se a rotina estiver saindo demais do eixo. Então, eu recomendo que você siga a rotina de antes, que já foi testada e aprovada. 7ª dica: respire. Inspire profundamente e expire profundamente. Por mais que respirar seja um processo natural, é comum segurarmos a respiração ou respirarmos curto quando estamos ansiosos ou estressados, principalmente agora em tempos de pandemia. Se você quer observar uma respiração ideal, observe um recém-nascido. Ele naturalmente pratica a respiração profunda usando o diafragma. Você verá a barriga do bebê se expandir à medida que ele inspira o ar, e quando o bebê expira, soltando o ar, a barriga se contrai. Para muitas pessoas, esse tipo de respiração não é mais instintivo. Em vez disso, muitos de nós começamos a ter respirações curtas ou torácicas, inspirando menos ar. Com o tempo, os nossos padrões de respiração mudaram como uma reação aos estressores ambientais, como a temperatura, poluição, ruído ou outras causas de ansiedade. O problema é que quando respiramos de forma superficial, o corpo permanece em um ciclo de estresse. O nosso estresse causa a respiração superficial e a respiração superficial causa o estresse. Uma forma de lidar com isso e ajudar as crianças mais velhas é realizar alguns exercícios de respiração profunda durante a rotina na hora de dormir. Isso ajudará a acalmá-las no final do dia. Eu não estou sugerindo que elas comecem a fazer aulas de meditação, mas se você for adepto à meditação, por que não? Se este não é o seu caso, fazer alguns exercícios simples de respiração profunda pode ser muito divertido e trará muitos benefícios para o sono de todos. Um exemplo é o exercício de respiração da estrela. Vocês conhecem? É assim: para cada bracinho da estrela, você respira, segura e expira. De novo, respira, segura e expira. Faça isso 5 vezes junto com seu filho e isso o ajudará a relaxar para dormir. Fora do campo do sono, há algumas outras dicas que eu gostaria de compartilhar com você. Aqui vem a 8ª dica: não entre em pânico. Como vocês sem dúvida sabem, as crianças são criaturinhas perceptivas e elas estão atentas, absorvendo tudo o que está acontecendo em volta delas. E provavelmente elas sabem que algo sério está acontecendo no mundo. Talvez elas podem não falar muito sobre esse assunto, mas provavelmente há algo girando aqui na parte de trás da cabeça delas, deixando-as um pouco nervosas ou ansiosas. Isso pode ser ampliado se elas virem os seus pais estão preocupados e nervosos também. Então tente manter a atmosfera alegre e leve. Eu sei que não é fácil dadas as circunstâncias, mas crianças estressadas não vão melhorar a situação. E se elas tiverem dúvidas, é claro que você deve ser honesto e aberto, e sua atitude com relação às coisas deixará o canal de comunicação aberto para que elas tenham e se sintam à vontade para procurar você para conversar. A 9ª dica é: coma e beba pensando no sono. Por exemplo, o magnésio ele reduz a resposta do nosso corpo ao estresse e melhora a qualidade do sono. Então, experimente adicionar verduras de folhas escuras ricas em magnésio, nozes, sementes, castanhas de caju, abacates à sua dieta. Só tome cuidado com nozes e castanhas no caso de crianças pequenas, porque além do risco de engasgo, elas podem causar alergia. 10ª dica: foque nas coisas boas.
por último, mas não menos importante, tente não assistir às notícias o tempo todo com as crianças por perto. Eles estão sempre ouvindo termos como número de mortes e doença fatal, e isso certamente aumenta os seus níveis de estresse. É importante se manter informado, eu sei, mas faça isso quando as crianças não estão por perto e evite você também assistir as notícias antes de dormir, para não ir para a cama com a cabeça cheia de preocupações e sentimentos negativos. Atualmente, há vários estudos e artigos publicados falando sobre o quanto a pandemia afetou o sono da população mundial. Criou-se até uma expressão entre os pesquisadores e médicos chamada coronassônia, que é uma mistura de coronavírus e insônia. O que quer dizer que a pandemia aumentou o número de pessoas que sofrem de insônia, que têm dificuldade para pegar no sono no início da noite, ou dificuldade para voltar a dormir quando acordam de madrugada. Muito disso se deve ao fato dos níveis de estresse elevado, a falta de rotina, a falta de atividade física e a falta de exposição ao sol e ao ar fresco. Antes, nem que fosse no deslocamento da casa para o trabalho, as pessoas eram expostas ao sol e ao ar fresco e se movimentavam um pouco. Agora, com a pandemia e o isolamento, as pessoas estão andando apenas do quarto para a cozinha e da cozinha para a sala. 2 estudos recentes acompanharam os padrões de sono de voluntários na Europa e na América do Sul nos primeiros meses da pandemia e da quarentena. Eu desconfio que esses 2 estudos foram feitos com pessoas sem filhos pequenos. Mas tudo bem, a informação continua sendo importante. Os resultados mostraram que, apesar das pessoas estarem dormindo mais durante a quarentena do que antes, o horário de sono mudou. Esses 2 estudos descobriram que a quarentena e o isolamento reduziu a diferença entre a hora de dormir nos dias de semana e nos fins de semana. Normalmente, a maioria das pessoas vai para a cama mais cedo e acorda mais cedo nos dias de semana do que nos fins de semana. No entanto, durante a quarentena e o isolamento, como as pessoas estão todos os dias em casa, isso fez muitas adotarem o padrão de sono do fim de semana. Mas como já falamos, uma boa noite de sono não se trata apenas da quantidade de horas, mas também a qualidade. A qualidade do sono leva em consideração quanto tempo você leva para adormecer, quantas vezes ou com que facilidade você acorda durante a noite, quão difícil é voltar a dormir e quão revigorado você se sente pela manhã. A descoberta desses estudos que examinaram o sono durante a quarentena é que enquanto as pessoas estão dormindo mais, a qualidade do sono piorou. Uma outra pesquisa realizada no Reino Unido confirmou essas descobertas. Metade da população do Reino Unido disse que seu sono se tornou mais agitado durante a quarentena e 3 em cada 10 pessoas disseram que se sentem menos descansados. Não se trata apenas de se sentir descansado ou cansado. Um sono de baixa qualidade afeta a nossa saúde e corpo em vários aspectos. Um sono de boa qualidade é crucial para o sistema imunológico do corpo lutar contra doenças infecciosas. Em um outro estudo realizado em 2009, bem antes da pandemia, os pesquisadores monitoraram o padrão de sono de 153 voluntários por 2 semanas e, em seguida, os expuseram a um vírus que causa um resfriado comum. Os participantes que tiveram sono de má qualidade durante as 2 semanas foram 6 vezes mais propensos a desenvolver um resfriado. A ligação entre a qualidade do sono e a saúde foi reforçada por um outro estudo realizado em grande escala, onde 30.000 voluntários forneceram seus dados sobre saúde física e mental e padrões de sono ao longo de 4 anos. Os resultados mostraram que mudanças positivas na qualidade do sono ao longo de 4 anos foram associadas a uma melhor saúde e bem-estar. Acredito que isso responda à pergunta: por que o sono é importante durante uma pandemia? O sono é um processo biológico crítico e, à medida que lidamos com as demandas mentais, físicas e emocionais de uma pandemia, dormir bem agora é mais importante do que nunca.
Aqui estão alguns exemplos da importância do sono. O sono fortalece nosso sistema imunológico, como esse exemplo da pesquisa que eu acabei de citar. Um sono noturno consolidado fortalece as defesas do nosso corpo, e estudos descobriram que a falta de sono pode tornar algumas vacinas menos eficazes. O sono aumenta nossas funções cerebrais e nossa mente funciona melhor quando dormimos bem. Uma boa noite de sono contribui para o pensamento complexo, o aprendizado, a memória e a tomada de decisão. Para adultos e crianças que estão tendo que lidar com o trabalho de casa e as aulas online, uma boa noite de sono pode ajudá-los a manter-se alerta. O sono melhora o humor e a falta de sono pode deixar uma pessoa irritada, reduzir seus níveis de energia e causar ou piorar uma sensação de depressão. Os especialistas concordam que dormir de maneira consistente e ter uma boa noite de sono com um sono de qualidade melhora todos os aspectos da saúde e, por isso, vale a pena dar uma atenção especial ao sono agora mais do que nunca durante a pandemia. Vamos recapitular rapidinho as 10 dicas para ajudar nossos filhos a se sentirem seguros e descansados durante a pandemia? Primeiro, defina um local de estudo apropriado para as aulas online. Siga o roteiro e a programação do dia. Vamos aceitar a presença da TV sem culpa, mas tomando alguns cuidados e limitando o uso até 1 ou 2 horas antes de dormir. Continue tocando a campainha do jantar e mantendo horários certos para as refeições. Liberte o seu arquiteto interno e promova atividades físicas para os seus filhos gastarem a energia acumulada. Se for ao ar livre e com exposição ao sol, melhor ainda. Ajude os seus filhos a terem um horário certo para dormir e acordar, incentivando que eles durmam cedo. Isso manterá o relógio biológico funcionando em harmonia e favorecerá as boas noites de sono. Lembre-se e lembre seus filhos de respirar. Respire profundamente e expire profundamente. Não entre em pânico, você não está sozinho. Não tenha vergonha de pedir ajuda e lembre-se que as crianças absorvem as emoções dos pais. Coma e beba pensando no sono. Uma dieta saudável e rica em magnésio ajuda às boas noites de sono. E por fim, foque nas coisas boas. Evite assistir a notícia o tempo todo, especialmente perto das crianças. Eu não vejo a hora disso tudo passar. As pessoas recuperarem seus trabalhos, todos desfrutarem de muita saúde, podermos reencontrar nossos familiares queridos que moram longe e olhar para esse período como aquele em que nós reunimos virtualmente e fizemos do limão uma limonada. Então, enquanto esse dia não chega, por favor, lave as mãos, fique em casa, mantenha o distanciamento físico e não perca a esperança de que no final tudo dará certo. É isso, pessoal. Eu espero que essas dicas ajudem vocês e seus filhos a terem uma rotina mais estruturada, mesmo no meio da pandemia, pois sabemos que mais do que nunca o sono é um fator super importante para nos mantermos saudáveis. Se mesmo assim o seu filho continuar com dificuldades para dormir e você precisar de ajuda, eu tenho um curso com coaching em grupo chamado Todo Mundo Dorme, que é o único curso que te ensina a fazer o seu bebê dormir por no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. Para saber mais, se inscreva no link na descrição desse vídeo e cadastre o seu e-mail para receber aviso das próximas turmas e de aulas gratuitas para turmas fechadas. Muito obrigada pela atenção. Desejo sinceramente que vocês tenham boas e longas noites de sono. Um grande abraço e fiquem bem!